Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed. Eu sou a Bianca, aluna de Medicina do 8º termo. E eu sou a Maria Clara, estudante de Medicina do 8º termo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Carlos, neurocirurgião pela Unesp e coordenador do curso de Medicina da FAI. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra ter o senhor aqui com a gente nesse último episódio. Obrigado, meninas. Eu que agradeço, tá? Sempre à disposição de vocês. Então, doutor, o que te motivou a escolher a neurocirurgia como especialidade? Acho muito legal essa pergunta, porque é muito corriqueira. Não sei se a neurocirurgia há muitas lendas por trás da residência, por ser longa, mas muita gente pergunta. A história, assim, da minha escolha sobre neurocirurgia começou no primeiro ano. No primeiro ano. No primeiro ano, na minha faculdade, que inclusive foi a própria Unesp, a gente tinha um ano de anatomia, que abrangia, na época, neuroanatomia também, mas no terceiro ano a gente voltava para a neuroanatomia, fazendo 6 meses só de neuroanatomia. E nesse primeiro contato, no primeiro ano, foi o módulo de anatomia geral que eu mais gostei, a parte de neuro. E como eu tinha me interessado na parte... A única coisa que eu tinha contato, né, no primeiro ano de neuro era neuroanatomia, eu procurei iniciação científica, trabalhos, já com professores da Faculdade de Medicina, dentro do próprio hospital, porque no primeiro ano a gente tinha aula no instituto chamado Instituto de Biociências, né, que é das áreas básicas, e lá me apresentaram um meu orientador, né, hoje um grande amigo, uma pessoa que pela qual eu tenho muita admiração, e ele começou a me orientar em trabalhos na neurocirurgia. E eu acho que o gatilho da neuroanatomia já me colocou dentro, talvez pelo professor ter me aceitado como orientando, e uma coisa foi levando a outra. Aí dentro da faculdade, no segundo ano eu entrei para a Liga de Neuro, segundo ano lá só podia entrar acho que a partir do segundo ano. Depois eu assumi a diretoria da Liga, a presidência da Liga. A gente fez um trabalho muito importante sobre Parkinson com uma universidade alemã também nessa época. Que legal. Então meio que o caminho foi direcionando a essa área. Uhum. Esse trabalho acho que foi uma das coisas que mais me incentivou. A gente testou um biosensor na detecção precoce do Parkinson. A gente teve um apoio muito grande da FAPESP, foi financiado pela FAPESP, né? A quem a gente agradeceu todo o apoio, né? A ida, as reuniões para a Alemanha, todo o financiamento. E no 5º ano, no meu eletivo, que é um estágio em que você escolhe o que você quer, o que você quer fazer, eu escolhi a cirurgia plástica porque alguma coisa me falava ali, eu gostava de procedimento, né? Porque assim, por que não a neurologia clínica, né? Porque o meu orientador foi o neurocirurgião. Eu cheguei para pedir a orientação lá no primeiro ano no departamento de neuro, não conhecia as pessoas do departamento, e aí me indicaram um neurocirurgião, né? Mas poderia ter sido um neurologista. Sim. E por estar com ele em alguns procedimentos durante os nossos trabalhos, eu fui gostando de procedimento mesmo. E aí eu falei, por que talvez plástica, que também é um procedimento delicado. Sim. E aí eu fiz meu eletivo em plástica, mas só reforçou que o que eu queria era neurocirurgia. Então, assim, foi um intervalo, eu voltei para neurocirurgia e não saí. Acho que não tive muitas dúvidas. Hoje, se eu não fosse neurocirurgião, eu acho que eu ia ficar na área de neurociência mesmo, psiquiatria, saúde mental, neurologia, né? Mas eu acho que foi uma decisão acertada. Eu sempre falo para os alunos que tem muito tempo para decidir, né? Mas tem pessoas assim que acabam... A vida vai levando, né? Naquilo que você... Talvez eu tivesse uma surpresa, ou tivesse pegado alguém que não me incentivasse, ou alguma circunstância fosse diferente, eu teria ido para outro caminho, né? Mas eu fui visto, assim, trilhei uma coisa que eu gosto, né? Sim. Eu gosto bastante. Então, assim, nem antes da faculdade o senhor pensou em outra área? Não, então, antes da faculdade, eu acho que eu entrei para a faculdade sem ter como eu posso dizer, um alvo, né? Alguma coisa que eu buscasse de especialidade. Uhum. Na minha família tinha bastante médico de primos, né? Cardiologista, cirurgião geral, tinha outros que estavam na faculdade de medicina já, como alunos, mas eu não entrei. Eu achava bonito cardiologia, talvez
pela história da minha família, né? Meu avô operou, um primo cardiologista, o cirurgião da minha avó, que operou minha avó, também me incentivou bastante, né? Aquela questão de contato familiar, a assistir também procedimento se eu quisesse. Então, o que eu conhecia mais um pouco era da cardiologia e das áreas que tinha na família. Mas entrei sem falar, quero fazer isso. E aí foi o primeiro ano realmente que me direcionou. Talvez precoce, mas eu acho que foi muito legal, assim. Hoje eu falo, né? Vocês são minhas alunas, vocês sabem que eu falo que a gente não pode se especializar antes de se formar, né? Sim. Falar, eu quero ser ginecologista e ficar estudando na faculdade só ginecologia. Você tem que sair bem formada como médica, né? Tentei fazer isso, não fiquei só estudando neuro. Mas eu acho que as coisas foram levando para manter só a decisão, né? Legal. Eu acho que hoje em dia muita gente quando entra já pensa em neurocirurgia, né? E aí depois quando começa a neuroanatomia, depois neuro, nossa, sai correndo. Quando eu entrei, eu queria neuro. Nossa, hoje em dia... Neurocirurgia? Aham. Ah, é? Sim. Muito bom. Deus me livre, nunca pensei. Não? Pensava. Nunca. Eu acho que tem, na verdade tem, acho que, não sei se é um mito, né? Falar neurocirurgião. E isso é muito divulgado na mídia. Talvez é uma das áreas que eles mais divulgam nesse sentido. Especialmente nos Estados Unidos, né? O neurocirurgião é muito valorizado nos Estados Unidos também. E essas séries médicas, que eu acho que existe ainda, né? Porque existia, Exato. falava muito disso. E depois tem esse impacto, né? Porque não é uma área fácil, Não. mas é uma área gostosa de estudar, não é? Sim, é bem interessante, é uma área bonita, né? Sim. Mas é difícil. Eu acho que os sistemas integradores, como neuro e endócrino, são extremamente complexos, porque eles integram muitos outros sistemas, né? Então, os sistemas integradores, eles realmente... Por exemplo, endócrino também é muito difícil, né? Endócrino não é fácil. Mas é bacana, né? Ainda bem que tem quem gosta, né? Sim. Não são muitos, né? Mas ainda bem que tem quem gosta. Vocês têm neuroanatomia, né? Vocês já têm contato. Muito legal. Quais foram os maiores desafios durante sua formação? Na graduação? Na graduação, talvez, assim, eu acho que tem os desafios acadêmicos, né? Acho que vocês sabem disso, não é um curso fácil. Eu acho que quem decide fazer medicina vê que é um curso de vida, né? É um curso que você dedica praticamente toda a sua vida à faculdade. É difícil você ter tempo para... Claro que a gente tem, né? Tem que descansar, mas você pode ter familiares, primos que fazem outros cursos, que conseguem algumas festas de família que vocês não conseguem, vocês têm que abrir mão de muita coisa. Eu acho que o desafio de estudar, também a questão de... A carga de estudo é muito alta. Então, esses desafios, eu acho que são grandes, são coisas que impactam na gente, mas eu acho que os meus maiores desafios, porque felizmente eu tive uma família que me apoiou muito, né? Então, assim, foi muito tranquilo nesse sentido, mas como é um curso grande, o que me lembra do curso são os momentos da minha vida que eu vivi nesse curso, né? Perdi meu avô, acho que talvez foi uma das perdas de pessoas mais próximas, assim, que eu tive de forma mais precoce. Então, até a perda dele eu não tinha perdido, assim, ninguém do núcleo familiar mesmo, né? Minha avó adoeceu, eu perdi meu pai na residência. Então, assim, o que marcou, o que marca são o que acontece, porque você liga naquele momento que você está. Você está tão dedicado ao curso e à residência que você está com pouco contato ou menos do que você gostaria com a família. Sim. Agora, os desafios do dia a dia acadêmicos, eu acho que isso daí é uma coisa que eu até falo para vocês, isso passa, né? Vocês vão ver que isso é para o crescimento. Hoje, o que marca para mim são essas coisas mais pessoais, as coisas de relacionamento, né? Sim. E a gente que lida com um paciente muito grave, na neurocirurgia, infelizmente, boa parte dos pacientes são muito graves, né? A gente, infelizmente, tem doenças neurológicas que são incuráveis, progressivas e letais, né? E a gente precisa, assim, dar o conforto. E mesmo as que não são, o paciente pode chegar também, a gente já pode perder alguns pacientes. E a gente vê que no final, no fim de vida, né? O que vale mesmo são as relações que a gente tem, né? Sim, com certeza. Acho que isso fica muito claro. E como que o senhor lida com essa pressão e com a responsabilidade de ser neurocirurgião?
Ó, acho que a responsabilidade todo médico e todo profissional vai ter, né? A responsabilidade ela é grande, e quando a gente tem uma responsabilidade dessa, a gente tem que ter a consciência de que a responsabilidade é nossa, né? Porque a nossa vida ela é cansativa. A gente pode falar o que quiser, né? Mas cansativa não é uma vida fácil, né? Vocês têm grandes oportunidades quando vocês se formam. Vocês têm oportunidades boas, profissionais, do ponto de vista de realização, também financeira, mas nada é fácil, não vem fácil. E a gente tem que ter em mente sempre que a gente está lidando com seres humanos, né? Com pessoas. Pessoas que têm sentimento, pessoas que têm familiares, e eu acho que o que vai fazer você carregar isso é você sempre exercer, né? E ter aquela empatia, né? Empatia emocional de se colocar no lugar do outro. Quando é isso, mesmo você estando cansado, mesmo você cansado ali, essa responsabilidade nas suas costas, dele dedicar a você toda a confiança no ente querido, ou nele mesmo, no tratamento, faz você seguir adiante. Não é fácil, né? A gente perde muitos pacientes, não só neurocirurgia. Eu dou um grande exemplo que é a oncologia pediátrica, né? Talvez seja a especialidade mais difícil emocionalmente ali de lidar. Mas todos os médicos vão perder pacientes, e isso não é que deixa você mais frio, mas o médico acaba colocando certas defesas, porque se você morrer um pouquinho a cada momento, você não consegue prosseguir, você não consegue cuidar dos outros, né? Então, tem sim, né? Falar, os cirurgiões são mais... Não é que são mais frios, é que há uma blindagem. Mesmo assim, há casos em que a gente é pego de surpresa. Tive o caso de uma menininha, que eu lembro até hoje, já faz anos que a gente perdeu. Não vou falar o nome, né? Mas ela tinha um tumor no cérebro. Era um tumor que estava avançando lentamente, mas houve complicações, como opção de válvula, hidrocefalia. Não chega a ser, a gente fala complicação, mas são consequências do próprio tumor, né? Infecta, né? Porque vai passando por cirurgia, tras cirurgia, troca a válvula. E ela foi crescendo, acompanhando como eram complicações, inclusive pela válvula, pela infecção, pela questão da evolução do tumor. Você vai vendo com frequência, e isso aumenta o afeto, como qualquer ser humano. E ela levava o boletim para eu ver, então a mãe falava que quando chegava o boletim ela queria me mostrar no ambulatório. Quando a nota era baixa, ela falava que a mãe falava que ela dava um jeito de tentar não levar o boletim. E aí eu lembro que eu tirei férias, e quando eu voltei de férias, ela tinha falecido. Assim, depois acho que de uns 5 anos... Acho que foi, depois de uns 5 anos tratando. E ela já estava com uns 12 anos, com 12, 11 anos. Que dó. Então foi algo que me marcou, né? Por mais que a gente tenha isso no dia a dia. Assim como outras também. Uma menininha, né, que eu tenho ainda o desenho que ela fez, que eu deixo no consultório, que ela desenhou. Tem uma fotinho com ela que a gente operou. E ela ficou super bem, né? Ficou bem. Muito gratificante também, né? Isso também pega a gente emocionalmente. Mas as perdas são difíceis, às vezes. E quais são as situações mais comuns que chegam na emergência neurocirúrgica? Bom, no pronto-socorro, o que mais chega, trauma. Bom, podemos falar em gravidade, né? Você pegar ali sem gravidade, a gente vai ver muita lombalgia, né? Muita dor lombar chegando. Cefaleia, dor de cabeça, que aí fica dividido entre o neurocirurgião e o neuroclínico. Mas a gente pegar aí pacientes graves, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoideia, hematoma intraparenquimatoso e traumatismo craniano, né? O trauma hoje é a principal causa de morte abaixo dos 40 anos, e também os principais pacientes, né, que são doadores de órgãos, né, que salvam outras vidas também, porque são pacientes jovens e geralmente rígidos, né? Né? Mas trauma, eu dou uma dica, desculpa te cortar, Clara. Eu acho que para quem está formando,
não deixem de estudar. Vocês vão pegar trauma, AVC, dor lombar, tá? Não vá para o pronto-socorro sem saber isso. Essa era exatamente a pergunta. Era O que um generalista não pode deixar de saber antes de ligar para um neuro? Bom, eu reforço o que eu digo para vocês. Vê uma tomografia, mesmo, professor, eu não vou fazer radiologia, não vou ser radiologista, mas saiba ver. Porque você vai pedir o exame, às vezes você não tem um médico radiologista, você tem um aparelho técnico e você tem que dar o diagnóstico. Eu lembro muito bem de um colega que é cirurgião, hoje ele é cirurgião plástico, mas ele era cirurgião geral, tinha acabado a plástica, estava dando plantão de urgência, mas ele sempre sentava comigo, porque como eles dão plantão na porta de sala de emergência e era um hospital grande, então ele fica na porta do trauma, né? Então a gente sempre sentava à noite, quando o plantão era conjunto, e ficava vendo tomografia porque ele tinha interesse. Ele dava plantão fora e ele queria aprender a ver, porque senão você fica na mão. Então acho que ver uma tomografia, por causa de AVC, trauma, saber tratar dor, né, dor lombar, o trauma não só craniano, mas raquimedular, como conduzir. Então eu falo para os alunos, façam os cursos de atendimento ao trauma, estudem dor de cabeça. O erro diagnóstico na dor de cabeça é extremamente alto, né? Infelizmente é uma das principais causas de processo contra médico também, né? Então a gente tem que estar bem preparado pro paciente, para trazer o bem para o paciente, e consequentemente você fica também bem respaldado como médico se você tem um conhecimento. Porque dor de cabeça não dá para fazer exame em todo mundo, já aviso. É muito comum. E como é a tomada de decisões em casos urgentes, como um TCE grave ou hematoma subdural? A tomada de decisão, eu falo, depende do médico, né? Assim, depende da pessoa. O que é depender da pessoa? Depende de um ser humano raciocinando, claro, senão uma máquina poderia fazer. Mas quando a gente está atendendo urgência, não só urgência, mas especialmente urgência, a gente tem muito protocolos. Por que protocolo? Porque o protocolo é uma forma de você otimizar o atendimento, de fazer mais rápido e de fazer com a melhor evidência possível, tá? Então, protocolos têm que respaldar sempre as nossas condutas, mas há casos em que a gente sai um pouco da gaveta porque precisa do raciocínio. Só que para a gente raciocinar, para a gente ter essa cognição, a gente tem que saber, a gente tem que ter o conhecimento. A gente não consegue pensar e teorizar sobre aquilo que a gente nunca viu. Por isso que o conhecimento é extremamente importante. Então, o raciocínio que a gente tem na urgência, é claro, sempre tentar basear em protocolos que existem, ele vai abrindo algoritmos, vai abrindo caixinhas para você seguindo, e buscar o conhecimento atualizado, que a gente espera que você mesmo formado busque, porque não tem muito tempo para pensar, né? Sim. Se a gente está com traumatismo craniano grave, eu não tenho um exemplo disso que eu falo sempre é a escala de coma de Glasgow, né? Que a gente adora, a neurocirurgia gosta da escala de coma de Glasgow. Por que ela ficou tão famosa e é boa? Porque além de predizer ali a gravidade, né? Colocou em números a avaliação do nível de consciência, tudo, ela é rápida de ser feita. Não adianta eu ter uma escala muito boa que eu leve 40 minutos para fazer com um paciente grave. Então, o tempo é importante e para usar esse tempo eu preciso saber que existe protocolo e saber que eu tenho que ter conhecimento prévio para poder usar, né? E além do caso da menina que o senhor contou, teve mais algum caso marcante que o senhor precisou ter esse raciocínio super rápido? O raciocínio rápido geralmente é urgência, né? A gente precisa ter urgência. Claro que sempre ajuda. Cirurgia também, é questão de complicação, tá sangrando, você tem que pensar, você tem que ter uma resposta rápida. Aí não é só o raciocínio, né? Porque a gente tem que treinar a mão, né? A habilidade manual, claro que uns têm mais que outros, mas é muito treinado, é mais esforço, né? Quanto mais treina, mais você responde. Então, acho que em cirurgia, acho que não é um caso específico. Uhum. Mas é claro que tudo que a gente pode, e casos complexos, a gente tem um tempo para planejamento e para raciocínio diagnóstico. Isso é inerente à nossa própria memória, né? A gente tem ferramentas na nossa memória que é como se você lançasse o que você quer, que é a busca, e não consegue evocar aquele fragmento de memória na hora,
mas depois de 2 horas você nem está pensando mais no assunto, pum, vem aquilo, não é? Sim. Então, sempre que a gente tem mais tempo, pensando, as coisas clareiam. Então, casos complexos e que não demandam urgência, eu sempre falo, pensa um pouco, raciocina, né? Vai estudar um pouco mais para você ser preciso, porque é o diagnóstico que vai te dar o tratamento. Então, é aquela porteirinha ali. Se você abriu a porteira errada no diagnóstico, seu tratamento já está lá do outro lado, né? E outra coisa que eu acho que vale aqui, além disso, aí eu falo pela neurocirurgia, mas eu acho que cabe para todo mundo, na gravidade, é que o diagnóstico nunca é o fim da linha. Ele é sempre o ponto de partida. Porque quando a gente dá um diagnóstico, especialmente, vamos falar um exemplo, tumor cerebral. E às vezes os tumores malignos, né? A gente tem um tumor mais agressivo aí no cérebro, né? Um glioblastoma, multiforme, metástases, que a gente identifica no cérebro. É muito ruim, claro, para quem recebe, é muito ruim para quem dá o diagnóstico, mas acho que o médico tem que mostrar que ali é um ponto de partida, ali começa, né? Sim. Tem que ter força e o médico está ali para isso. Sim. Tá? Sobre a atual situação do metanol, tem como identificar essa intoxicação? Pergunta boa, né? Que acho que atual, né? Acho que Sim. faz parte da responsabilidade, inclusive, de vocês como estudantes de medicina, né? Vocês têm que atuar nessa questão da extensão, do ensino em saúde também. Olha, infelizmente, não. Na hora ali, no bar, onde você estiver bebendo, com a bebida, não tem. Questão de cheiro, de cor. Então, com o que tem acontecido, que a gente tem visto, né? A orientação é que realmente evite, né? Usar, especialmente destilados, a gente fala principalmente sem procedência, em locais sem procedência. Sim. Mas acho que a cautela serve para tudo nesse momento. A gente não sabe como que está essa situação, como que está esse panorama. Hoje já tem um teste, se eu não me engano, desenvolvido pela própria Unesp, né? Em que há como identificar se há metanol na bebida, mas é um teste, acredito que um teste químico que pode ser realizado pelos grandes fornecedores, em amostras, tá? Não é um teste que você compra e vai levar para o bar, né? Mas também eu sei que eu acho que já foi finalizado, se eu não me engano foi patenteado e estava naquela questão de se tem empresa interessada no teste ou não tem, mas o recado que fica é que não tem como. Então, por cautela, por ser muito grave a intoxicação, Melhor evitar. não evitar. O que muda geralmente e não é sempre, são sintomas de ressaca, entre a intoxicação pelo metanol, né, e pelo álcool, né, pelo etanol mesmo que está na bebida. Geralmente a do metanol, ela tem uma manifestação muito maior em questão de cólica, embaçamento visual, o que muda um pouquinho em relação à ressaca, em que acho que todo mundo aí já passou, né? Os maiores de idade já passaram, né? Tá? Então ficar atento, se bebeu, na tua situação, se bebeu, né, teve bebida alcoólica, ingeriu bebida alcoólica, especialmente destilado, e está com manifestações neurológicas e está ressacado com sintomas aí atípicos, procurar o mais rápido possível na unidade de saúde, né, de urgência. Sim. Tá? E como a tecnologia vem transformando a prática na neurocirurgia? Boa pergunta também. Acho que a neurocirurgia, talvez o que faz a gente, quem gosta de tecnologia, gostar de neurocirurgia, que é uma especialidade bastante tecnológica, apesar de ser uma especialidade em que a gente não tem aquela, eu não digo apego, mas aquela inserção na robótica, a gente precisa de muito mecanismo. Por quê? Porque o cérebro ele é muito funcional. Como o cérebro é muito funcional que eu falo totalmente funcional, né? No sentido de que é ele que comanda. Na verdade, é ele que faz você ser quem você é. Andar do jeito que você é, se expressar do jeito que você se expressa, enxergar as coisas do jeito que você enxerga. E isso é feito através de um mapeamento, né? Cada parte do cérebro tem sua função, topografias. E quando a gente vai operar alguém, a nossa preocupação sempre é manter a função. Isso mudou muito até em tumores. Há anos atrás, décadas, a cirurgia de tumor era aquela assim, tem um tumor, então vai tirar tudo. Independente, assim, claro que vamos tentar evitar sequela, mas se tiver que tirar o tumor, vai ficar ali.
Com o avanço, né, da neurocirurgia nas últimas, não só da tecnologia, mas da forma de se pensar também a medicina, hoje a neurocirurgia ela é mais funcional, né? Então, vamos ver que tumor que é, vamos tentar preservar mesmo se fica um pouquinho de tumor, para que o paciente mantenha uma qualidade de vida. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através, claro, de conhecimento anatômico, mas aí você fala, professor, mas tem um conhecimento anatômico, mas tem um tumor, o tumor está distorcendo as coisas. Então, como que eu posso usar o conhecimento anatômico? É aí que entra a dificuldade e entra a tecnologia. Então, aí a gente usa ressonâncias, então a gente faz o planejamento cirúrgico, claro que por um conhecimento prévio de anatomia, mas a gente pode usar monitorização intraoperatória. Então, enquanto a gente está operando, você está monitorizando a função. Às vezes, para fazer essa monitorização, o paciente tem que estar totalmente desperto, estubado, então ele precisa estar acordado. É isso que eu ia perguntar. Né? As cirurgias, as awakes, né? Cirurgias acordadas. Por que a gente faz cirurgia acordada? Não é porque é bonito, é porque tem um objetivo, que é a gente preservar determinada função. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia numa região em que uma possível sequela seria afasias, vai pegar a área da linguagem. Então, o que deixa o paciente muito incapacitado, Sim. né? Claro. Como que eu vou avaliar se eu estou pegando a região da linguagem se eu não tiver o paciente ali conversando, fazendo o teste na hora da cirurgia? É difícil, porque anatomicamente, não só o tumor, mas anatomicamente a gente tem diferenças de função, mesmo que sejam pequenas, de paciente para paciente, né? Então, na hora que a gente está operando, antes de você tirar a lesão, antes de você entrar, eu falei entrar assim, fazer o dano, seja o dano para tirar, se o paciente está acordado, você estimula. Enquanto isso, tem alguém ali, um profissional, fazendo um teste. Pode ser a fono, pode ser a psicóloga, um neuroclínico, fazendo um teste. Aí o próprio equipe da neurocirurgia, aí ele abre uma afasia, né? Tipo, entre aspas, dá uma enrolada na linguagem ali na língua. A hora que você estimula, deu um choque, você fala, pô, aqui eu não posso mexer. Sim. Então você deixa ali reservado, eu não posso ficar cutucando. Então você mapeia para você ver onde você consegue. Legal. Tá? E a neuronavegação ajuda muito, tá? Neuronavegação é um GPS que a gente usa. A gente olha a cabeça assim, ó, parece pequeno e que dá para a gente identificar. Mas a hora que você cai ali, é difícil, às vezes, você saber onde você está, dependendo do tipo de cirurgia. Aí a neuronavegação é um GPS. A gente salva um exame antes, uma ressonância, e coloca a ressonância no neuronavegador. E aí a gente tem, né, como se fosse, vou tentar explicar para vocês, uma haste metalzinho assim, que a gente coloca e ele mostra na ressonância onde a gente está. Nossa, que legal. A gente tem que só tomar um cuidado porque a ressonância é um exame pré-operatório. Então, dependendo do que você já fez, você tem um shift, um brain shift, ou seja, ele desloca e a ressonância é um exame antes. Então, se eu tirei volume, tirei líquor, pode ter deslocado um pouquinho, não é totalmente, né, um desvio ali do que seria, tá bom? Mas isso dá precisão e dá muita funcionalidade. E a outra coisa, quando a gente fala em funcionalidade, e como médico a gente tem que pensar, não é só na questão de tecnologia, mas coisas básicas a gente tem que partir. Por exemplo, por que quando mulher vai operar, acho que com todos, né? Mas quem tem cabelo comprido, menininha, né? Eu lembro que uma criancinha também, a gente foi operar uma menininha. Dá muito trabalho, mas a gente faz. O que a gente faz? Não são todos, né? Depende também da urgência que você tem que fazer. Faz um trilho, a gente não raspa toda a cabeça. A gente faz um trilhinho assim, ó. Depois da cirurgia, você volta o cabelo. Não percebe, né? A criancinha vai para a escola, vai careca para a escola. A gente não quer que isso aconteça, né? Sim. Então, esse tipo de planejamento tem que ter e não depende de tecnologia. A tecnologia, sim, tem impactado bastante e a neurocirurgia é algo que vai sempre precisar e vai ser beneficiada com o avanço tecnológico, né? E tomografia. A inteligência artificial, doutor, o senhor acha que tem uma importância na tomada de decisão? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que usar a inteligência artificial, eu tenho certeza que sim, para nos ajudar, né? Eu vejo que muita gente tem medo. Não vai precisar de tal profissional, não vai precisar de médico, não vai precisar de médico por causa da inteligência artificial. Acho que não. Acho que o médico é insubstituível, pelo menos no panorama que a gente tem agora. Sim. Mas ajuda, né? A questão de raciocínio clínico, o ser humano não é perfeito, mas tem que ter a crítica do médico, né? Sim. Tem que usar para conseguir filtrar isso daí. Mas vai ajudar. Tem que saber usar para estudo,
para diagnóstico, para planejar tratamento, estabelecimento de padrões. Eu acho que tem trazido já grande avanço já, tá? E quais são as inovações que você acredita que vão revolucionar a especialidade nos próximos anos? Acredito que o que vocês acabaram de falar, tecnologia, né? A gente tem visto que o avanço na neuroimagem é muito grande. E aí entra também a inteligência artificial para a gente detectar certos padrões de alteração, que às vezes ao olho humano é mais difícil de detectar. E aplicando isso em procedimento, acho que a gente vai conseguir mais precisão, maior certeza sobre o tipo de tratamento, manter a função. Isso estou falando na questão de cirurgia como um todo, neurocirurgia como um todo. Sim. Mas é claro que o avanço na oncologia, nos tratamentos oncológicos, na parte genética, tem prometido, tem trazido esperança não só para os tumores, mas também para traumatismo raquimedular, né? Avanços com células-tronco, avanços no desenvolvimento genético. Então, acredito que na neuro, os grandes avanços serão nessa área. A neurocirurgia. Neuroclínica, a gente tem outras áreas que estão avançando muito rápida, como, por exemplo, as demências, né? Doença de Alzheimer. Enquanto a gente ainda tem doenças que talvez, não falo negligenciadas, mas que talvez não tenha tanta pesquisa sobre, ou seja, se a gente não tem pesquisa, a gente não tem uma esperança a curto prazo de que saiam coisas novas. Eu acho que demências e lesões traumáticas, tumorais, são as que vão mais se beneficiar aí nos próximos anos. Legal. Como lidar com pacientes e familiares em situações críticas? Muito boa. Posso só fazer um gancho na última, que eu acho que eu esqueci de falar, essa última que você falou? Claro. Que a tecnologia, eu estou falando em relação a tratamento molecular, genético. A gente tem que entender que hoje a gente também tem próteses, a gente já tem exoesqueletos aí que tem trazido uma qualidade de vida muito boa para pacientes com sequela. E nisso a tecnologia, a gente não pode tirar o crédito disso, né? Sim. Isso tem se avançado muito quando a gente pensa em qualidade de vida, né? Em função. É sobre notícias difíceis, é isso? Em situações críticas, como lidar com pacientes e familiares nessas situações. Você fala, acredito que seja como dar uma notícia difícil. Pode ser mesclado, assim. Eu acho que lidar com a família, em qualquer situação, é a mesma coisa que eu falei antes. Você ter empatia, saber que poderia ser você ali. Se poderia ser você ali, ou poderia ser sua mãe, ou seu pai, seu filho, você vai ter que lidar com muito respeito, conforto, né? Como eu posso dizer? A gente não pode ser frio, a gente não pode esquecer que são seres humanos. Acho que a partir dessa premissa você consegue lidar muito bem, porque você sabe muito bem como você tem que lidar, não tem que lidar, mas como você lida com a sua mãe, com o seu pai, com uma pessoa, com um ente querido seu, né? A gente cai numa outra conversa dos transtornos, mas tem paciente com transtorno de personalidade antissocial que não tem afeto. É outra conversa. Aqui é você ter aquela empatia de saber que você está ligando com pessoas. É ter um afeto. Aí depende de caso a caso. Eu só acho que sempre tem que ter sinceridade. Tá? Mesmo que seja algo difícil, você tem que mostrar que é difícil, porque não adianta tapar o sol com a peneira, porque tá ali, vai bater na porta e já tá entrando na porta. Só tem que mostrar que eles não estão sozinhos. Sim. Né? Eu acho que tem que mostrar que não vai ser uma luta fácil, mas é uma luta necessária. É claro que tem lesões, doenças, infelizmente, que deviam ser proibidas, né? Tumores em todo mundo, especialmente em crianças, às vezes incuráveis, doenças progressivas, em que, como eu posso dizer, muita gente fala, entrar numa luta que a gente sabe que vai perder é muito ruim. Você fala, vou entrar numa luta, mas já sei que eu vou perder. Então, não é uma coisa boa. Mas não é assim que tem que pensar. Acho que é uma luta necessária e não necessariamente você vai perder, né? Tem muito a ganhar, mesmo nesses casos. Isso eu estou falando para esses casos progressivos, incuráveis. Claro que a gente tem outros que você vai ali à busca da cura, do conforto. Mas quando a gente está indo à busca da cura, acho que não tem muita dificuldade, né? No sentido de pensar nisso. Fala, bom, vamos, a gente tem ali, vamos ganhar essa. Mas quando a gente fala,
essa não vai dar, né? Mas o que é não dar? A gente sabe que o prognóstico é reservado, mas você tem muito a ganhar, você tem que fortalecer relações familiares, você tem que conversar com a família sobre como que tem que ser ali com o paciente, mudar alguns conceitos, você tem que estar à disposição do paciente, você tem que ser sincera, mas ao mesmo tempo ser, como eu posso dizer, me fugiu, acolhedora, tá? Eu não sei para que áreas vocês vão fazer. Aliás, é uma pergunta, vocês sabem o que vocês vão fazer já? Eu quero gineco. Gineco. Eu acho que clínica médica na cardio. Cardio. Vocês vão pegar pacientes também com quadros bastante difíceis, né? Tumores. Cardio é difícil a gente falar em tumor, mas infartos, pacientes seculares, insuficiência cardíaca grave. Então eu acredito que a sinceridade, o afeto, se você tendo sincero, afeto, mostrando que você está ali, que eles não estão sozinhos, porque eles estão num mundo que não é deles, e enfrentar uma coisa que você dá um Google. Se você der um Google em algumas doenças, na primeira linha você cai, né? Então, assim, mostrar que não, sai do Google, né? Sim. Se o Google fosse a primeira opinião, a segunda opinião você ia ter que ir, sei lá, não sei, pro Yahoo, né? Então, você tem o médico, vai conversar com o médico. E geralmente o que está na internet, o que aparece primeiro ali, relato de caso. Ou seja, aqueles casos ruins, né? Sim. Então, acredito que você mostrar que você tá do lado, que não é assim. E outra, tive pacientes com tumores extremamente agressivos que venceram o prognóstico que tem na literatura. Assim, não dá para você dar uma sentença. Sim. Tem que lutar e tem que estar perto. E claro, não dá falsa esperança, né? Isso é muito ruim também, você dar falsa esperança. Ser sincero. E como que foi da primeira má notícia? Nossa, acho que eu não lembro. No geral, Ou no internato, assim, que você foi sozinho, ou na residência. olha, eu acho que acho que eu não lembro. Eu lembro de algumas, né? Eu lembro, não foram as primeiras. Eu lembro a primeira parada cardiorrespiratória que eu ajudei a massagear, tocar. Nunca esquece. Que num paciente, não é treinamento, num paciente mesmo, né? Que eu era aluno, claro que a gente estava com supervisão ali. Não lembro que ano foi, começo da faculdade. E agora aqui eu lembro uma notícia que me marcou, não foi a primeira, né? Óbvio que foi na residência, logo depois que eu saí da residência. Logo saí, não lembro. Foi de uma menininha. Era uma menininha que ela estava com estrabismo e ela só estava com estrabismo nesse momento. E foi investigar. E a gente achou um tumor de tronco, né? E aquele caso, alguns tumores de tronco dá para operar. Naquele caso era inoperável, tem várias particularidades ali do tipo de tumor e tudo. E mesmo biópsia nesses casos, né? Talvez seja aí a exceção em que você está meio que autorizado a partir direto para quimio e rádio, mesmo se a biópsia pela questão do perigo, né? Às vezes na biópsia em tronco cerebral. E aí dar essa notícia para os pais, né? É muito difícil, né? Quando envolve criança, né? É difícil no sentido de... É um tumor agressivo, ou seja, é um câncer no cérebro, entre aspas, no tronco, né? No encéfalo, para o pai no cérebro, que o médico está te falando que não tem como operar, ou seja, não tem o que fazer. Sim. E que é dar conforto, quimio, rádio e fortalecer os laços e conforto. É muito difícil, ainda mais naquele momento que ela estava super bem, ela estava com um estrabismo, né? Um pouquinho de desequilíbrio, mas estava com um desvio, começou com uma visão dupla e o estrabismo ficou mais evidente. Então o desespero dos pais, óbvio, né? A gente também, o desespero nosso também de falar com os pais, né? A gente que é pai, acho que foi a que mais me marcou. Lembro, claro, de outras notícias ruins que a gente dá, mas essa me marcou. Não foi nem de longe a primeira. Eu não vou te saber, eu não lembro. Minha memória também, né, não consigo dizer, não. Bianca, eu acho que vou deixar essa resposta, pode ser? O senhor pega bastante caso pediátrico, assim, atendimento em criança? Eu não faço neuropediatria, Sim. tá? Criança hoje eu atendo menos, mas a parte cirúrgica a gente faz, né? A criança tem muita hidrocefalia, né? Questão de hidrocefalia, tumores
infantis, cerebrais infantis também, né? Grande, se não me engano, os tumores cerebrais são a segunda causa de tumores de câncer em criança, né? A primeira, se não me engano, são as leucemias e depois vem os tumores que eu falo, não, né? Porque é um tumor, não é um tumor, né? A leucemia é uma neoplasia hematológica, né? Mas no geral, se não me engano, em segundo lugar são os tumores cerebrais, né? Dos sólidos, acho que são os primeiros em criança. Então tem muito tumor. Paciente pré-natal com hidrocefalia, troca a válvula, tira a válvula, má formação craniana. Hoje eu fico mais no adulto, né? Mas tenho pacientes neurocirúrgicos pediátricos ainda, tá? E trauma, né? Tem bastante trauma também em criança. Tem muito. Deve ser difícil. Não, tem. Cai na escolinha, bate a cabeça. Tem casos, inclusive, muito particulares. Teve uma criancinha que teve um hematoma subdural. Um hematoma subdural crônico. E é muito difícil a gente encontrar hematoma subdural crônico em criança, né? A gente vê mais em idoso, né? Aquela atrofia. E já peguei. Então, sim, tem. Cai bastante, bate a cabeça, bate a coluna, acidente de bicicleta. Nossa. Então tem e aparece. Vocês têm que estar preparados também para isso. Sim. Então acho que é isso, doutor. O senhor tem mais alguma coisa para contar, compartilhar com a gente? Acho que não. Acho que o roteiro foi muito bom. Acredito que vocês abordaram tudo. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto, tá? Acho que você espalhar a ciência e saúde é sempre importante. Sim, com Parabéns. certeza. Espero que vocês façam projetos semelhantes e atuem futuramente. Eu sei que está terminando, né? Sim, é o último. Esse foi o nosso último episódio, então a gente queria agradecer primeiramente a FAI, a Pró-Reitoria, a coordenação e todos os professores que participaram do nosso projeto e também a Medicina em Ação que fez, né, esse projeto acontecer. Vou aproveitar, posso agradecer também? Pode. Como é um projeto que está ajudando muito a comunidade e está dando visibilidade também ao curso, então agradecer mesmo o que você disse, a instituição, o apoio que tem dado. Foi um projeto que foi desenvolvido durante um ano com muita competência pelo centro acadêmico, não foi? Sim, o centro acadêmico começou que está ano passado. E isso mostra a dedicação e a competência dos nossos alunos em conseguir levar projetos muito sérios e importantes para a comunidade. Então, um agradecimento à instituição, mas principalmente a vocês do centro acadêmico e a todos os alunos que apoiaram o projeto, Sim. Porque isso eleva todo o curso de medicina e eleva a medicina como um todo, né, no Brasil. Sim. Se a gente tiver muita gente assim, eu acho que a gente muda muito o cenário, tá? Parabéns pelas escolhas. Eu sei que vocês queriam ter chamado todo mundo, mas não dá, né? Porque estrito, mas parabéns, tá? Sim. Reforço nosso agradecimento a todos os envolvidos e espero que seja o primeiro de muitos projetos que vem por aí.